Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Em nome da Cenários Capital, eu apresento o nosso estudo semanal, que é todo baseado na revista Cenários, edição de número 169. Vamos juntos decifrar os principais movimentos que prometem agitar o mercado? O nosso panorama de hoje cobre a semana que vai do dia 27 de abril até o 1º de maio, e ele é fruto de todas as nossas observações de mercado feitas até o dia 24 de abril de 2026. E olha, se preparem porque a semana promete ser intensa. A gente está entrando numa verdadeira panela de pressão nos mercados. É por isso que este estudo de hoje é tão importante, para ajudar a gente a navegar pelos próximos dias com um pouco mais de clareza. Ok, vamos entender de onde vem essa pressão toda. É uma combinação de vários fatores acontecendo ao mesmo tempo, sabe? No cenário externo, o impasse no conflito entre os Estados Unidos e o Irã está empurrando o petróleo lá para cima. Aqui dentro, o nosso Ibovespa já dá sinais de cansaço e entrou em correção. E para fechar o pacote, temos a famosa super quarta, com a decisão de juros do Copom, bem numa semana que já é mais curta por causa do feriado. É a receita da volatilidade, exigindo atenção máxima. Bom, vamos começar então pelos fatores externos, que são sem dúvida a principal fonte de instabilidade global neste exato momento. O mundo inteiro está em alerta. A situação no Oriente Médio está alimentando uma aversão ao risco muito forte em todo o globo. Ao mesmo tempo, a inflação continua sendo uma dor de cabeça tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E, para complicar um pouco o nosso lado, surge essa ameaça da Seção 301, que pode levar a retaliações tarifárias dos Estados Unidos contra o Brasil, trazendo ainda mais incerteza. E uma consequência direta e imediata desse conflito é exatamente essa. O preço do barril do petróleo Brent se consolidou acima da barreira crítica dos $100. É um número que ecoa por toda a economia mundial. Agora, o que é bem interessante notar é como esse petróleo caro tem um impacto duplo aqui no Brasil. Por um lado, é positivo sim, porque ajuda ao nosso saldo comercial, já que somos grandes exportadores de commodities. Mas por outro lado, o lado negativo que a gente sente no bolso é o aumento da nossa inflação, o IPCA, e o encarecimento do frete e de toda a cadeia logística do país. E essa frase do nosso estudo resume perfeitamente a reação do mercado. O impasse na guerra gerou um choque de oferta e uma fuga para a segurança. O famoso flight to quality. Na prática, isso significa que, com a instabilidade, os investidores estão vendendo ativos de maior risco e correndo para se proteger em portos considerados mais seguros. Certo, já entendemos o cenário lá fora. Agora vamos virar nossa lupa aqui para dentro, para o cenário doméstico, que também está fervendo com suas próprias pressões internas. Olhem só o gráfico do nosso Ibovespa. Ele chegou a namorar o topo histórico dos 200 mil pontos, mas agora entrou num movimento claro de correção. O mercado, como se diz, tirou o pé do acelerador. E por que essa correção? Basicamente, são 3 fatores em jogo. Primeiro, uma realização de lucros natural, com investidores mais cautelosos esperando a decisão do Copom. Segundo, a medida provisória do diesel, que cria um dilema. Ajuda a conter a inflação no curto prazo, mas acende um alerta amarelo gigante sobre o nosso controle de gastos. E terceiro, a liberação do FGTS, que, por um lado, pode aquecer o consumo, mas por outro também pode pressionar um pouco mais a inflação. E tudo isso nos leva à grande questão da semana. Afinal, o que a gente pode esperar da super quarta e da decisão de juros aqui no Brasil? A expectativa é enorme e vai com certeza ditar o ritmo do mercado. Com esse cenário todo desenhado, a pergunta que fica é: para onde olhar? Vamos ver como é que todas essas pressões se refletem nas diferentes classes de ativos e estratégias de investimento. Essa tabela ilustra muito bem os dois lados da moeda para o Ibovespa. Do lado positivo, que joga a favor, a liberação do FGTS pode impulsionar varejo e bancos e o petróleo em alta, claro, beneficia as petroleiras. Já do lado negativo, a preocupação fiscal pressiona a curva de juros, o protecionismo americano pode afastar investimentos e, o ponto crucial, um tom mais duro do Copom, o que o mercado chama de hawkish, pode forçar uma nova correção na bolsa. E na renda fixa? Bem, os títulos IPCA+, acabam se destacando porque oferecem taxas reais excelentes e protegem contra a inflação. CDBs e LCIs de bancos médios também ganham atratividade. Agora, um ponto de muita atenção: cautela com os títulos pré-fixados. Como o risco fiscal fez a curva de juros subir, quem comprou esses títulos antes pode estar perdendo dinheiro na marcação a mercado. O cenário para eles é de mais incerteza. Bom, estamos chegando ao final do nosso estudo. Vamos para alguns avisos que são sempre muito importantes antes da gente encerrar. Antes de concluir, é fundamental lembrar que este conteúdo é para fins de estudo e não uma recomendação de investimento, ok? O mercado de renda variável envolve alto risco e pode sim ocasionar perdas.
É bom lembrar também que as informações refletem o cenário atual e tudo pode mudar bem rápido. Por isso, a decisão final de investimento é sempre da pessoa que investe e a orientação de um profissional credenciado é indispensável. Se este estudo ajudou a clarear um pouco o cenário, demonstre seu apoio. Curta e compartilhe para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas. E nós queremos muito ouvir quem nos acompanha. Deixem nos comentários suas dúvidas ou mesmo sugestões para os nossos próximos estudos. Nós lemos e consideramos todas as mensagens com muito carinho. E para mais informações, para ter acesso a outros estudos sobre o mercado financeiro, não deixem de acessar o nosso site www.cenarioscapital.com.br. E lembrando, é cenários com a letra U. Combinado? Um ótimo resto de semana e até a próxima!